Olá, pessoal, boa noite, shalom, shalom. Vocês que vão assistir esse culto, essa ministração gravada, sejam todos muito bem-vindos. Então, eu quero começar fazendo uma oração. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na autoridade, no poder que há no teu nome, eu quero, Senhor, apresentar esse culto diante do Senhor. Eu quero, nessa hora, papai querido, pedir a cobertura do teu sangue sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos que estão aqui online comigo. E eu também quero pedir a cobertura do teu sangue sobre aqueles que vão assistir gravado, Pai. Eu quero também estender esse manto de proteção para nossa casa, para nossa família, em nome de Jesus. Do jeito que ficam com esse agarramento. Eu te peço. Daqui a pouco tem bebê. Carolina, eu não quero falar sobre esse casamento. Eu sou contra, mas eu não vou falar. Pai, em nome de Jesus. Pessoal, tomem cuidado com o microfone, tá? Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu também quero te pedir, Pai, que os teus anjos estejam aqui junto conosco, Pai. Quero te pedir que aquelas pessoas que ainda não entraram, mas que querem entrar, que o Senhor traga elas para esse culto, para esse momento de comunhão com o Senhor. Eu quero repreender toda a resistência do inferno, mas eu quero te pedir, Pai, que conforme nós louvamos, Pai, que se abram os céus sobre esse culto, que se abram os céus sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, que se abram os céus sobre a nossa nação, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, que o Senhor venha falar poderosamente, Pai, conosco, através desse culto. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, eu vou começar lendo o Salmo 15, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar, né? O Salmo 15 está muito conectado com a palavra de hoje, que é um salmo de Davi, que está escrito assim: Adonai, quem pode descansar em tua tenda? Quem pode morar em teu santo monte? Aqueles que vivem uma vida sem culpa, que andam em retidão, que falam a verdade em seu coração e mantêm a língua longe da calúnia. Os que nunca fazem maldade a outros ou buscam denegrir o próximo. Os que olham com desprezo para os ímpios, mas honram aqueles que temem Adonai. Os que cumprem seus votos, não importa quanto custe. Os que se recusam à usura quando emprestam dinheiro e não aceitam suborno para prejudicar o inocente. Aqueles que fazem essas coisas nunca serão abalados. Então, essa é a minha versão, né, a versão que eu tenho usado, que é a versão mais próxima do original. Mas essa palavra, Ângela Maria, toma cuidado com o seu microfone, porque nós estamos ouvindo a sua conversa, tá? Fica de olho no seu microfone. Então, pessoal, esse texto, ele é um texto que fala sobre tabernáculos, né? Nas versões, por quê? Porque tenda é tabernáculo, né? A palavra tenda foi traduzida como tabernáculos. Então, nas versões mais comuns, está escrito assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Então, esse salmo de Davi está falando exatamente sobre esse tempo profético que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos na preparação da festa de tabernáculos, ok? Então, você precisa entender exatamente o que nós estamos, qual que é esse tempo profético que nós estamos vivendo, porque quando nós temos esse entendimento, quando nós nos abrimos para esse conhecimento, fica mais fácil, inclusive, de entender o calendário bíblico, né? Então, primeiramente, eu quero te dizer que esse mês Ângela Maria, o seu som está, o seu microfone está abrindo. Ai. Então, pessoal, quando nós entendemos
quando nós entendemos esse tempo, fica mais fácil de nós podermos discernir, né, o calendário bíblico. Então, eu quero te dizer que esse tempo que nós estamos vivendo, qual tempo? O mês de Tamuz, né, que é o mês que nós estamos agora, que é o mês bíblico que nós estamos agora, até o dia 9 de Ave, que é o próximo mês, que é o 9º dia do próximo mês, é um mês de muita pressão, ok? E eu imagino que vocês já estejam, né, sofrendo ou entendendo essa pressão, ou vivendo essa pressão. Então, eu quero falar para vocês não se assustar. Por que eu estou falando isso? Porque tem várias pessoas que têm me procurado, né, principalmente semana passada, durante o final de semana e depois do final de semana. Por que que isso aconteceu e por que que isso está acontecendo? Porque às 18 horas do sábado que nós passamos, até às 18 horas do domingo, foi o dia 17 de Tamuz. Inclusive, se você está no meu grupo de preparação para a festa de tabernáculos, você recebeu a informação e a orientação que você deveria jejuar. Porque 17 de Tamuz é um dia de jejum, ok? E foi impressionante como que as pessoas, né, começaram a me perguntar, pedindo socorro, mas eu quero te dizer que isso faz parte desse tempo, ok? Por quê? O que aconteceu? Quais os fatos que aconteceram no dia 17 de Tamuz na história de Israel? 5 fatos aconteceram nessa data que foram fatos muito relevantes, ok? Primeiro, Moisés quebrou as tábuas da lei ao ver, né, o povo adorando o bezerro de ouro. Então, ele ficou tão irado, ele ficou tão nervoso, que ele quebrou as tábuas da lei. Segundo, os sacrifícios diários, né, eles foram interrompidos. Então, os sacrifícios diários que o povo de Israel faziam ao Senhor, eles foram interrompidos durante o cerco de Jerusalém pelos babilônios. Também aconteceu no dia 17 de Tamuz. Uma outra situação, as muralhas de Jerusalém foram rompidas pelos romanos, marcando o início da destruição do segundo templo, que vai concluir no dia 9 de Ave. Então, no dia 17 de Tamuz, as muralhas de Jerusalém elas foram rompidas, né, pelos romanos, e, né, essa situação foi se agravando até que o segundo templo foi destruído, né, que foi no dia 9 de Ave, que depois a gente vai falar a respeito disso. Um outro fato, nesse mesmo dia 17 de Tamuz, o general romano Apóstolos queimou um rolo da Torá, né? E um outro fato, que foi um fato também muito relevante, muito terrível, foi que um ídolo foi colocado no templo, né, no templo sagrado. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque foi nesse sábado, né, nesse final de semana, que iniciou, né, que foi o dia 17 de Tamuz, e essa data iniciou o período das 3 semanas até chegar o dia 9 de Ave, tá? Que no dia 9 de Ave, outros fatos muito tristes aconteceram. Então, no final de semana, no sábado, né, de sábado para domingo, né, iniciou esse período de 3 semanas, ok? Semana que vem, eu vou falar sobre o mês de Ave e eu já vou aproveitar e falar sobre o dia 9 de Ave, tá? Eu vou deixar para a semana que vem, porque na semana que vem a gente vai ter o Rosh Hodesh, né? A gente vai ter essa ministração para vocês entenderem o que é o mês de Ave. Então, eu quero que vocês, o que nós precisamos entender hoje é que existe uma pressão espiritual e não é para nós nos desesperarmos, é para nós nos posicionarmos. É justamente por isso que nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos lendo a palavra, né, no grupo de preparação para tabernáculos. Então, isso nos protege, porque quando nós entramos debaixo dessa atmosfera de obediência,
isso nos protege dessas frequências, ok? Então, tem algo também, tem uma outra situação também acontecendo junto com esse tempo, que eu sei que também é uma situação espiritual e que nós não podemos fechar os olhos para isso, nós precisamos falar para que você tenha o entendimento, para que você também possa orar nesse sentido, né? Então, o que está acontecendo, que está muito latente, não sei se você tem acompanhado as notícias, mas a questão do atual governo, né? Então, tem, assim, tem muitas coisas acontecendo em relação a isso, mas na segunda-feira teve uma notícia que veio como uma bomba, né? Que foi que o Lula vai acusar Israel na ONU de genocídio, ok? E a Igreja do Senhor, né, nós não podemos fechar os olhos para isso, porque olha o que a palavra de Deus diz como situações como essa. Em Zacarias 2:8 diz, né, que quem ferir Israel fere a pupila dos olhos de Deus, ok? Então essa palavra nos revela, né, que é muito sério o que está acontecendo. É muito sério porque, né, o governante da nossa nação ele já se declarou contra Israel e a favor de terroristas e agora teve essa notícia, ok? Então nós, enquanto igreja, nós precisamos nos arrepender por esse pecado, ok? Todos nós. Por quê? Porque as decisões que ele toma, né, nós precisamos nos proteger espiritualmente para que nós não sejamos também culpados por isso, ok? Então, isso é muito sério. O antissemitismo é pecado, a nossa bússola é Israel, ok? Então, nós não podemos ficar de braços cruzados. E eu não estou falando de política. Isso não é política, isso é uma guerra espiritual, ok? Isso é uma guerra espiritual, ok? Então, essa mentalidade ignorante, né, e religiosa de que, né, nos cultos, nas igrejas, nós não podemos falar de assuntos como esse, isso ficou para trás, porque a questão, né, do que está acontecendo é totalmente espiritual, é totalmente espiritual. E o mais interessante, o mais incrível, né, que a Igreja do Senhor ela precisa abrir os olhos, é que o poder de mudar essa situação que nós estamos vivendo está nas nossas mãos, está nas mãos da igreja, ok? Então, o texto de Mateus 16, 18 e 19, o próprio Jesus diz assim: eu também lhe digo isto, você é Quefa, que significa pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha comunidade, e as portas do Sheol, que significa inferno, né? Algumas traduções falam Seol, mas é Sheol, que significa inferno. Não a poderão vencer. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então, eu estou trazendo essa alerta, né? Por quê? Porque nós estamos na preparação para a festa de tabernáculos. Porém, antes de tabernáculos acontecer, nós vamos passar por Yom Kippur, ok? Eu também vou falar um pouco mais sobre isso, né? Vou dar mais detalhes mais para frente, mas o que você precisa saber hoje é que daqui 2 meses e meio nós estaremos em Yom Kippur. E se você não sabe, nesse dia, um tribunal é aberto e Deus, como juiz do universo, ele julga toda a terra. Então, nós precisamos nos posicionar, ok? Não é só olharmos para o nosso umbigo e clamarmos por aquilo que nós precisamos. É claro que a gente precisa fazer isso, mas chegou um tempo de nós termos um olhar comunitário, porque tem muitas pessoas sofrendo com esse governo, porque existe já uma recessão no país,
ok? E o Senhor colocou esse poder nas nossas mãos, nas mãos da igreja, ok? Por que que vocês acham? Por que que vocês acham que esse governo quer tirar a nossa liberdade de culto? Porque eles sabem que um crente posicionado em Deus tem o poder de mudar essa situação. Então, queridos, não é tempo de afrouxar, é tempo de seguir firme no propósito. Porque quem se manter firme vai ter recompensa. Eu já comecei a receber testemunhos de respostas que o Senhor está trazendo através das orações. Ok? Eu não sei, né? Eu ouvi, né, a Letícia falando que hoje é a primeira vez que ela está aqui. Então, eu não sei se vocês, todos que estão aqui, estão nesse grupo da preparação da festa de tabernáculos, mas essa preparação é algo que nos protege, né? É algo que nos protege. Então, se você também nunca ouviu as minhas ministrações, eu quero te dizer que todas elas estão gravadas numa playlist do YouTube, ok? Então, se você quiser entender o que nós falamos na semana passada sobre a preparação da festa de tabernáculos, sobre os portais proféticos, é só você entrar lá e assistir, ok? Depois eu vou falar para a Evelyn colocar a playlist, né, nos grupos para você ter acesso, ok? Então, o que o Senhor colocou no meu coração é que essa mensagem para você aguentar firme essas 3 semanas, que muita vitória virá para nós e para a nossa família, para a nossa casa, ok? Porque o Senhor está preparando um povo, o Senhor está tirando um povo dentro de um povo, né? Escolhendo algumas pessoas para viver isso. Porque se você entra para entender esse tempo, para entender o que Deus fala e o que Deus faz no calendário dele, né, é muito forte. E no salmo que eu li, antes de começar, né, eu quero fazer a conexão desse salmo agora, você pode perceber que não é qualquer pessoa que entra no tabernáculo do Senhor. Não é qualquer pessoa. Né? Na verdade, o Senhor fala que aqueles que vivem uma vida sem culpa, eu até vou ler de novo, né? Diz assim: Adonai, quem pode descansar em sua tenda? Quem pode morar em seu santo monte? Aqueles que vivem uma vida sem culpa, que andam em retidão, que falam a verdade em seu coração e mantêm a língua longe da calúnia, os que nunca fazem maldade a outros ou buscam denegrir o próximo, os que olham com desprezo para os ímpios, mas honram aqueles que temem Adonai. Os que cumprem seus votos, não importa quanto custe. E os que se recusam à usura quando emprestam dinheiro e não aceitam suborno para prejudicar o inocente. Aqueles que fazem essas coisas nunca serão abalados. Então, esse propósito da festa de tabernáculos, nós precisamos, eu tenho orado todos os dias no portal das 18 horas, e eu tenho pedido para o Senhor, se tiver alguma coisa, né, que está contra nós, se tem alguma coisa contra nós no mundo espiritual, ou por conta de alguma brecha que nós abrimos, ou por conta de alguma situação que os nossos pais e antepassados praticaram, eu estou pedindo para o Senhor nos revelar. Porque é um tempo de arrependimento, é um tempo verdadeiramente de rasgar as vestes, de se humilhar perante o Senhor até Yom Kippur. Porque quando passa Yom Kippur, aí nós vamos festejar, né? Nós vamos nos alegrar e nós vamos pensar em colher aquilo que o Senhor tem para nós, né? Porque tabernáculos representa exatamente isso. Eu também vou falar no decorrer aí desse tempo mais especificamente sobre isso, né? Então vale a pena nós aguentarmos firmes, porque o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando de tudo que leva o nosso nome, de tudo que nos diz respeito, ok? Então, às vezes, essa momentânea tribulação que você pode estar vivendo, isso vai culminar numa glória muito grande, ok? Então, semana que vem eu vou trazer a palavra sobre o Rosh Hodesh, né, do mês de Ave, né? Ave é o que vai ser o que nós vamos entrar na semana que vem no 5º mês do calendário bíblico, ok? Então não percam,
porque de semana em semana nós vamos caminhando dentro do calendário bíblico e nós vamos entendendo os tempos e as estações que o Senhor nos deixou para cumprir. Isso é muito forte, isso tem um significado profético muito grande. Isso ajuda nós entendermos muitas coisas, e isso tem tudo a ver com cura e libertação, ok? Quando a pessoa passa pelo processo de cura e libertação, é só um pontapé inicial para ela dar sequência no processo de cura e libertação. Né? Eu já comentei aqui que antigamente as pessoas, elas me mandavam mensagens falando assim, pastora, eu passei pelo processo de cura e libertação, até melhorou, mas a minha vida voltou a caminhar em ciclos, né? Isso já faz muitos anos. E eu comecei a perguntar para o Senhor, por que acontecia isso? Por que as pessoas passavam por libertação em vários ministérios e até melhoravam, mas depois os ciclos voltavam? E aí foi quando o Senhor me trouxe essa revelação dos calendários bíblicos. Por quê? Porque quando você passa pelo processo de cura e libertação e você volta a frequentar uma igreja que, na verdade, permitiu que o paganismo entrasse, ou seja, essas igrejas que comemoram Natal, Dia das Mães, Dia de Pai, Dia de Namorado, dia disso, dia daquilo, o que acontece? A igreja, inconscientemente, sem saber, elas estão cultuando deuses estranhos, né? E isso abre brecha para que as frequências que estão sobre esses tronos venham agir sobre a vida da pessoa. Então, ela passava pelo processo de libertação, ela renunciava os pecados dela, só que ela voltava para aquele sistema que praticamente é contra tudo que tinha acontecido. E aí a pessoa não andava. Aí, e aí foi quando o Senhor começou a me trazer essas revelações. E aí, o que acontece? Quando você passa pelo processo de cura e libertação e você dá sequência na visão de cumprir princípios, sabe o que acontece com você? A sua vida começa não só a girar assim, mas cada ano você sobe um degrau. Outro ano, outro degrau. Outro ano, outro degrau. E aí aquela palavra que diz que o caminhar do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Então, é esse processo que nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando até o dia perfeito, que vai ser o grande dia do Senhor, ok? Então, a libertação de todos nós, ela é processual. Não existe algo mágico, não existe algo instantâneo. É algo, né? É um processo, mas é algo real. É algo real, ok? Então, é muito forte, é muito sério tudo isso. Então, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem ontem e falou, nossa, pastora, me ajuda a entender melhor o calendário bíblico que eu estou boiando. Então, o que eu quero te dizer? Aí eu falei para ela, esteja assistindo os meus cultos, né? Porque todo o conteúdo que eu tenho trazido, eu também tenho trazido conteúdo no grupo de estudos. Nesta semana não vai ter o grupo de estudos, que eu vou ter um compromisso, mas toda semana a gente tem trazido não só o culto online, aliás, não só o estudo online, mas nós também temos colocado e-books gratuitos, pautas gratuitas, tudo para você estudar e crescer, ok? Então, é muito importante isso, porque aí você vai entendendo o tempo que nós estamos vivendo, isso fica mais fácil. Aí você começa a entender que para cada estação tem uma característica específica. Você vai começar a entender que a estação da primavera é uma estação propícia para plantar. A estação da primavera espiritual é uma estação propícia para abrir negócios, né? Para poder iniciar novos projetos, ok? Então, aí depois você vai começar a entender que nesse tempo que nós estamos vivendo, que é a estação espiritual de verão, é um tempo que fala de colheita e de frutificação. Então, é um tempo para se esforçar, né? Ou seja, para dar sequência naquilo que você começou na primavera. E aí, cada estação tem a sua característica própria. E aí, nós vamos aqui no Salmo 1, que diz assim: abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai,
Em sua Torá meditam dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros, que frutificam a seu tempo. Suas folhas nunca murcham. Tudo o que faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim. São como joio espalhado pelo vento. Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Adonai vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é a condenação. Então, quando você lê esse salmo, você entende claramente que está falando de tempos e estações, porque a cada estação tem a sua característica própria, ok? E é impressionante como isso tem um contexto muito real. Já falo, Francisca, já te respondo. Então, isso tem um contexto muito real, pessoal. E eu não sei com quem que eu comentei esses dias. Essa semana eu estava fazendo resgate da primogenitura de alguma pessoa e que eu comentei exatamente o seguinte, que tudo aquilo que eu ministro, primeiro eu testo, primeiro eu coloco em prática para saber se vai funcionar comigo. Porque se funcionar comigo, eu tenho certeza que vai funcionar com aqueles que eu vou ministrar e que vai colocar em prática. Por que eu tenho essa certeza? Porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, ok? O Senhor, ele abençoa, ele honra aqueles que estão dispostos a cumprir os seus princípios, aquilo que ele deixou como princípios, como mandamentos, né, como ordenanças eternas, para ser cumprido de geração em geração, ok? Então, isso é o que faz toda a diferença. Isso é o que faz toda a diferença, é você aprender e você colocar em prática, ok? Ainda que você não esteja craque nisso, porque eu entendo que é um assunto complexo, até mesmo porque a nossa maior libertação acontece na mente. Porque nós nascemos dentro de um sistema greco-romano, né? A igreja do Senhor Jesus, ela tem sido muito influenciada por isso, né? Então, é difícil mesmo você fazer esse processo de transição, mas não importa. O importante é quando você dá o primeiro passo. E aí, então, você vai entendendo e você vai vivendo. E aí, quando você começa a viver algo diferente, aí, meu Deus, aí você fala, não, eu preciso continuar, né, nesse caminho, eu preciso entender mais, né? Sem falar que essa é a visão e esse é o caminho que vai verdadeiramente colaborar para o grande avivamento e para a volta de Jesus. Para a volta de Jesus, né? Na verdade, até é tão interessante isso que até a escatologia é diferente. Se você ouve um pastor que estuda escatologia com a visão greco-romana, ele vai te falar uma coisa. Se você começa a entender e estudar a escatologia apostólica, a escatologia dos 5 ministérios, você vai escutar uma outra coisa, ok? Por quê? Porque, na verdade, Jesus, ele vem para reinar, né? Jesus, quando ele voltar, vai ser estabelecido o governo de Cristo aqui na Terra. E aonde vai ser o governo? Aonde que ele vai reinar? Ele vai reinar em Israel. Ele vai reinar na Terra Santa. E se você ler a Bíblia, você vai observar que todas essas festas, todas, ele vai, na verdade, vai ser cumprido e ele convida todas as nações para estar junto com ele. Ok? Então, é melhor que a gente abra a nossa mente agora, porque a hora que chegar esse tempo, a gente já vai estar pronto. A gente vai estar pronto, porque o pessoal que está comemorando dia de mãe, dia de pai, dia de namorado, dia disso, dia daquilo, vai ficar totalmente perdido, entendeu? Então, louvado seja o nome do Senhor, a gente está na frente. A gente está na frente, pessoal. Nós somos privilegiados, ok? Então, é isso que vai acontecer. Isso está escrito na Bíblia. É só você estudar, isso está escrito na palavra de Deus, ok? Eu vou, quando a gente for falar mais especificamente sobre tabernáculos, eu quero ler bastante versículo para você a respeito disso, e não é só as festas,
não são só as festas. Na verdade, o Shabá também, a festa da Lua Nova, que é o Rosh Hodesh, que semana que vem a gente vai falar. Eu vou ler um texto para você ouvir o próprio profeta Isaías profetizando sobre o milênio, ok? Então, pessoal, isso é real. Isso é real. Tudo isso que eu estou ensinando vocês são princípios que vão trazer restauração familiar, restauração entre marido e mulher, restauração entre filhos e pais, ok? Sem falar na restauração financeira. Sem falar na restauração financeira, ok? Por quê? Porque todas as festas falam de colheita. Todas as festas falam de colheita, ok? Então, isso é muito, muito forte, ok? Então, vamos ceiar. Eu quero ler para vocês aqui o versículo de João. Então, vamos ler. João 6, 53 a 57, que diz assim: Jesus lhes disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai, que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, a ceia do Senhor é um princípio, né, também deixado por Jesus. Ali, quando você lê Atos, eu acho que é 2:42, você vê que na igreja primitiva eles ceiavam todos os dias, né? Eles estavam em constante comunhão, e se você ler o texto inteiro, você vê que eles viviam milagres, né? Porque a ceia, ela tem um poder muito grande. Então, nós vamos fazer isso agora, enquanto igreja do Senhor aqui na terra. Eu quero consagrar, né, o meu pão é sequinho porque ele é um pão ázimo, então eu vou consagrar o meu pão ao Senhor, e da mesma forma eu quero consagrar o pão de vocês ao Senhor, independente que tipo de pão. Eu quero consagrar o pão de vocês ao Senhor. E eu quero consagrar o meu suco de uva e o suco de uva de vocês. Eu quero consagrar ao Senhor. E eu quero declarar que esses elementos, que eles deixam de ser elementos comuns, e eles passam a representar o corpo e o sangue de Cristo. Então, eu oro para que o Senhor, através dessa ceia, que o Senhor venha nos trazer cura, que o Senhor venha nos trazer libertação em todas as dimensões do nosso ser, no espírito, na alma e no corpo. Então, em comunhão, como igreja, nós vamos ceiar juntos e nós vamos comer do pão. E nessa mesma fé, nós vamos todos tomar o suco de uva. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu vou me despedindo de vocês que estão assistindo gravado, ok? Que Deus abençoe, um beijo no coração e até o meu próximo culto.